Fala, meus lindos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Laboratório da Performance. E essa aula aqui vai ser, de fato, divisora de águas para o próximo capítulo do laboratório, tá? Vocês vão saber mais em breve. A gente vai colocar novos temas dentro do laboratório e essa aula vai ser a marcação de um novo começo, tá? Vocês já têm o conteúdo que já foi feito até hoje. E a ideia é que cada vez o conteúdo fique mais alinhado com o que a gente busca dentro do laboratório, que é levar vocês para um caminho da alta performance, que é levar vocês para o caminho de uma vida que vale a pena ser vivida, ok? Então, vamos nessa. Essa aula aqui, o próprio nome dela já diz, eu quero que você saia dessa aula puto, eu quero que você saia dessa aula incomodado, eu quero que você saia dessa aula se perguntando as razões do porquê as coisas acontecem, ok? Então essa é a ideia dessa aula. Eu quero que realmente te incomode essa aula. Então esse foi o objetivo com o que eu produzi essa aula. Vamos nessa. Por que você tem que ficar puto? Esse é o primeiro ponto. Porque se você não fica puto com a tua vida de hoje, se você não acha a tua vida, você olha pra ela e fala, meu Deus, cara, olha essa vida que eu tô vivendo, olha como eu tô vivendo, olha como tá meu sono, olha como estão meus treinos, olha como... Se você não olha e se sente incomodado com isso, você não consegue fazer uma mudança. Mesmo que esteja bom, você vai entender já já que mesmo que tua vida esteja boa, por exemplo, hoje minha vida está muito boa, eu tenho estabilidade financeira, eu tenho um bom relacionamento, eu tenho o carro que eu quero, então a minha vida está boa, mas mesmo assim eu fico puto, porque eu quero mais, porque eu quero uma vida melhor, eu quero fazer mais coisas incríveis. Então perceba que você precisa ficar puto. Só que entenda uma coisa, ficar puto é diferente de ficar infeliz. Você não tem que ser infeliz enquanto não conquista, mas você tem que ficar puto. Essa raiva que você sente, ela é muitas vezes o combustível para a mudança que você precisa ter. E você vai entender isso no decorrer dessa aula. Vamos nessa. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é quanto tempo que tu está vivendo de promessinhas. Porque eu passei bons anos da minha vida vivendo de promessinhas. Esse ano eu vou começar a ler um livro por mês, eu falava. Esse ano eu vou colocar o shape, aí eu falava. Esse ano eu vou fazer dieta, esse ano não sei o quê. Então, quantas vezes tu fez essas promessas, ai meu Deus, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, e tu não mudou porra nenhuma. Durou uma semana, durou 15 dias, durou um mês, que não é tempo necessário para mudar nada. Um mês, por exemplo, o desafio 30 dias é um mês, certo? É um mês. Só que eu sempre digo isso, se você fizer um mês do desafio, se você for lá e terminar o desafio e depois você parar, não mudou nada na tua vida, irmão. Tu continua sendo a mesma pessoa. Não mudou nada na tua vida, minha querida. Você continua sendo a mesma pessoa. Então, para você mudar leva tempo. Para você concretizar uma mudança leva tempo. Tá? Então, as tuas promessinhas de curto prazo, elas não vão te levar a lugar nenhum. Perceba isso. Então, esse é o primeiro ponto, ok? Então, você tem que ficar puto e você tem que parar de promessinha. A segunda coisa é que a sua raiva, essa coisa que você sente quando você não consegue conquistar aquilo que você quer, quando você não consegue vencer seus próprios vícios, isso daí serve como combustível. E não apenas essa raiva, aquela raiva de ser subjugado, aquela raiva de ser menosprezado, aquela raiva de ser rejeitado. Quantas vezes você já sentiu isso? Eu vou contar uma historinha pra vocês, inclusive eu coloquei aqui, ó, contar uma história. Essa história, cara, é muito importante pra mim e vai ser importante pra vocês porque muitos de vocês vão se identificar com isso. Quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, e eu estava na casa da minha avó materna. A minha tia e a minha mãe estavam discutindo. Elas estavam discutindo em outro cômodo e elas não sabiam que eu estava me aproximando. E quando eu vi a minha tia e minha mãe discutindo, cara, uma criança curiosa, fui lá ver o que elas estavam discutindo. E eu vi a minha tia falando que eu, o filho da minha mãe, era um fracassado, era um merdinha. Ela falou com essas palavras, um merdinha, que não fazia nada da vida. Então, a partir daquele dia, não apenas por mim, pelo fato da minha mãe ter ouvido aquilo instaurou em mim uma raiva, um sentimento ruim. Só que aquele sentimento ruim,
eu transformei em uma coisa boa. Você vai entender isso já já, mas agora eu quero que você perceba isso. Então aquele sentimento de rejeição, de menosprezo, de subjugação, aquilo ali me acendeu uma raiva que eu queria mudar. Então, a partir dos 16, 17 anos de idade, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. Eu lembro, sempre que eu estava cansado, sempre que eu estava exausto daquela vida que eu estava querendo levar, eu pensava assim, caramba, mas e aquilo dali, velho? E se eu parar agora? Estou dando razão para essas pessoas? Eu estou fazendo com que essas pessoas estejam certas sobre mim? Eu realmente vou aceitar o fato de que eles disseram que eu sou um fracassado? Então, essa raiva que você sente, ela pode ser boa. Ela pode ser boa. Porque muitas vezes o que está faltando para você é se incomodar um pouco mais. Porque o que seria o contrário de se incomodar? Seria se acomodar. Porra, eu tô acomodado na minha situação atual. Eu tô acomodado ganhando pouco, eu tô acomodado tendo um shape de merda, eu tô acomodado tendo uma saúde sexual horrível, eu tô acomodado num relacionamento abusivo, eu tô acomodado em todos esses pontos da minha vida que deveriam me incomodar profundamente. Então, quando você é subjugado, quando você é menosprezado, quando você é desprezado, você precisa sentir raiva disso. Porque através dessa raiva que você sente, através daquele incômodo que você sente, você busca mudança. Você usa aquilo como combustível para a tua mudança. Então, muitas vezes o que falta é justamente isso. É parar de ser tão ameno. Porra, muitas vezes você é muito bolacha, água e sal, sabe? Acontece a coisa, meu Deus, aí... Mas e aí? O que você faz a partir dessa coisa que aconteceu? Se aquilo não te incomoda profundamente, se aquilo não te dá um dói no âmago, cara, então você precisa começar a ter essa visão um pouco. De que as coisas ruins que acontecem, elas são boas, porra. Aquele comentário que tu ouviu de alguém é bom, velho. É bom pra você. Porque se você souber usar aquilo da forma certa, aquilo dali é um nitro no teu carro. Ok? Então perceba isso. Essa história que eu tenho pra vocês, ela me mostra que muito do que eu conquistei na minha vida foi pelo medo de deixar aquelas pessoas estarem certas. Parece um pouco triste, mas, cara, não importa qual é a história. Não importa qual é o caminho. O que importa é o resultado que você está tendo. O que importa é você conquistar aquilo que você quer. Talvez eu tenha conquistado pelos motivos errados, que foi isso. Pô, eu comecei pela raiva. Mas essa raiva me fez me aproximar de Deus, me fez encontrar pessoas incríveis, me fez evoluir financeiramente, evoluir mentalmente, evoluir fisicamente. Então, o caminho pode ter sido não o melhor, não o ideal, mas quem disse que existe um caminho ideal? A Bíblia nos prova isso. Todos os homens bíblicos, basicamente, eles tiveram caminhos perversos, adversos, para chegar aonde? Para chegar ao lado de Jesus. Então, quem disse que existe um caminho certo? Quem disse que não pode usar a raiva como combustível? Entende? Então, você tem que perceber isso. Use o que você tem a seu favor. Use isso. Você sofreu bullying? Use isso. Você foi rejeitado? Use isso. Não tem problema. Ok? Use para o bem, obviamente. Use para o bem. E aqui a gente chega na terceira coisa, que é uma coisa que eu tenho ouvido muito ultimamente, que é você se aceitar como você é. Ah, eu sou obeso, tudo bem, eu me aceito assim, eu me aceito obeso. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar um pão mofado na esquina, mas tudo bem, eu me aceito assim, eu não sou muito de trabalhar mesmo. Então, quando você se aceita como é, você está aceitando que você vai morrer exatamente como você está hoje. Porque a partir do momento que você se aceita como é, você não tem mais motivo para evoluir. Você já se aceitou assim. Você já se aceitou obeso. Você já se aceitou pobre. Você já se aceitou preguiçoso. Então perceba que uma visão de aceitação própria em coisas que podem mudar, ela é uma visão anti-evolucionista. Aí a gente volta aqui para outra questão. E coisas que eu não posso mudar? Por exemplo, eu posso mudar o fato de ser obeso, mas eu não posso mudar o fato de ser baixo. Como que a gente lida com isso? Como que eu lido com fatos que eu não posso alterar na minha vida? A gente usa uma visão estoica. Então perceba que a gente pode utilizar diversas filosofias de vida para diversos momentos da nossa vida. Eu leio a Bíblia é meu guia máximo.
Só que existem momentos onde o estoicismo me serve muito bem. Existem momentos onde outras filosofias me servem muito bem. Só que a Bíblia é o meu guia máximo. A Bíblia forma os meus princípios. Mas não quer dizer que eu não possa me basear no estoicismo. Tá? Então, uma visão estoica dessa questão aqui de você não poder mudar certas coisas é muito simples. Aquilo que eu posso mudar me gera preocupação. Então, se eu estou obeso, eu tenho que me preocupar com isso. Porra, eu estou obeso. É uma escolha minha. Tá? Sou eu quem come. Sou eu quem vai lá e faz. Sou eu quem fica sentado no sofá. São escolhas minhas que levam àquele resultado. Agora, se eu sou baixo, se meu cabelo é loiro, tudo bem, cabelo você pode pintar, mas vamos falar assim, coisas que você não pode alterar, tá? Você não pode se preocupar com aquilo. Então, eu me preocupo com aquilo que eu posso mudar. Eu me preocupo com aquilo que eu tenho poder sobre. Com aquilo que eu não tenho poder, simplesmente eu deixo pra lá. Então, eu sou um cara baixo, ok, vou ficar forte então. Vou ficar igual uma geladeirinha, um frigobar. Então, se eu não posso ser uma geladeira, eu vou ser um frigobar. Então, perceba que você tem que se preocupar com aquilo que você pode mudar. Não adianta você se preocupar com o que não dá para mudar, que é o que a maioria faz. A maioria está preocupada com coisas externas ao próprio poder, tá? Porra, tipo assim, eu vou basear minha vida em discutir política no Instagram. O que se muda? O que isso muda na tua vida? Quem que você vai mudar? O que você vai mudar? Cara, você está simplesmente jogando tua vida fora. Agora, se você está treinando, se você está fazendo dieta, se você está melhorando teu físico, se você está melhorando financeiramente, se você está arrumando um relacionamento incrível, essas coisas elas estão mudando tua vida ativamente, elas estão realmente mudando tua vida. Me pergunta aí se eu fui lá discutir política no Instagram. Você nem sabe se eu sou Bolsonaro, se eu sou Lula, se eu sou o caralho a quatro. E você nem vai ficar sabendo, porque eu não sou porra nenhuma disso. Eu estou focado no que eu posso governar. Eu sou o governador da minha vida. Agora você tá lá discutindo, aí fica o dia inteiro assistindo jornal, e é Covid pra lá, e é não sei o que pra lá, e é vacina pra cá. Pelo amor de Deus, o que você tem controle sobre isso? Por que isso te fere tanto? Você entende que são coisas que te ferem e que você deveria estar preocupado consigo e com os teus, com aquilo que você tem controle direto. Aí eu vejo o cara discutindo política o dia inteiro na porra do Instagram, só que a vida dele tá uma bosta. Ele não governa nada na vida dele. Então, que direito esse cara tem de estar ali? Com que tempo ele está ali? Sendo que a vida dele tá uma bosta, efetivamente uma bosta. Porra, isso pra mim não faz sentido. Desculpa, pra mim não faz sentido. Okay? Então, isso daqui é uma coisa pra mim que é muito idiota. Então, você tem que perceber que existe uma grande diferença entre você estar satisfeito e você estar feliz, tá? Se você me perguntar assim, Cado, você hoje se considera feliz? Sou muito feliz, tá? Sou muito feliz, conquisto as minhas coisas, faço as coisas que eu gosto, tenho os meus hobbies, minha vida é uma vida simples e eu consigo ser feliz na simplicidade, ok? Então eu sou muito feliz. Só que se você me perguntar ao mesmo tempo se eu sou satisfeito, se eu estou satisfeito com a vida que eu tenho hoje, eu vou te falar que não. Porque lembra que o princípio da evolução é você querer mais. Então, porra, se eu estou satisfeito com quem eu sou hoje, se eu estou satisfeito com o meu nível de conhecimento hoje, se eu estou satisfeito com o meu nível financeiro hoje, eu não vou evoluir mais. Então você precisa entender isso, que você precisa querer mais. Esse é o princípio da evolução. O que é o princípio? É aquilo que vem primeiro. É aquilo que faz a base. Então, para eu evoluir, eu preciso querer mais. Ok? Então muitas vezes você chegou num patamar da sua vida que você tem certo conforto, que você tem certas coisas, você tem certas regalias e você se coloca numa posição de que não precisa de mais nada. Você se coloca numa posição onde você já chegou onde você deveria chegar. Só que você nunca chega onde você deveria chegar. Porque a vida de um ser humano, ela é uma vida, ou você está andando para frente ou você está andando para trás. Quem está parado está andando para trás. Porque o mundo está andando para frente. Então, isso acontece muito, por exemplo, com um médico. Ele se formou lá em 1970. Ele é obstetra. E ele estudou lá na década de 80, a obstetrícia. E ele simplesmente parou de estudar.
Você acha que hoje ele ainda é um bom médico? Claro que não. O conhecimento dele é arcaico. Já passou o tempo daquele conhecimento, ele deveria estar buscando cada vez mais. E esse é o caso onde você se acomoda, se você fica satisfeito com o que você tem, que é aquele conhecimento ali, e você não busca mais. Então hoje você talvez tenha um físico que você acha legal, aí você fala assim, eu vou permanecer com esse físico. Cara, busca mais, melhora mais, vê os pilares que faltam. Esse é o princípio da evolução. Ok? Então parou com essa história de que não, tá bom já, tá bom, não quero mais. Você querer mais não significa que você é egocêntrico, não significa nada disso, simplesmente significa que você quer continuar evoluindo. Você quer se tornar um ser humano cada vez melhor. Então essa é a ideia, ok? Essa é a ideia. Então você tem que estar feliz, você tem que sempre querer mais. E essa aqui é uma verdade que por muito tempo, eu vivi isso aqui. Tá? Por muito tempo eu fui a pessoa que eu sabia disso, e você talvez seja também, talvez não, eu tenho quase certeza que você tem esse sentimento, tenho quase certeza, porque tem sempre gente muito menos capacitada que você, vivendo 100 vezes melhor que você. Mas por que essa pessoa está vivendo melhor que você? Porque essa pessoa está agindo. Enquanto você só pensa, enquanto você só planeja, enquanto você só fica na parte teórica. E o cara tá lá agindo, o cara é porra louca, o cara tá lá fazendo. Então essa pessoa vive melhor que você por mérito dela. E se você não vive melhor que ela, a falta de mérito é seu. Tá? A falta de mérito é sua. Então, sabe aquele... Vou te dar um exemplo. Sabe aquele teu primo que era fudido, e que agora ele tá bem, e agora ele tá ganhando dinheiro, e agora ele tá viajando pro exterior, e agora ele tá fazendo várias coisas, ele tá se cuidando fisicamente, ele tá nas academias e tal, enquanto você fica só assistindo o sucesso dele. Aquele teu primo, ele merece aquela porra ali. Porque enquanto muitas vezes você fica numa zona de teorias e uma zona de conforto que você fala assim, caramba, eu já sou bom pra fazer isso daí. Ele tá lá fazendo a parada. Então, por muito tempo, eu fui o cara que tinha muita capacidade e não fazia porra nenhuma. E eu via pessoas com menos capacidade que eu fazendo muita coisa. E talvez hoje eu seja o cara que seja visto da forma contrária. Porque hoje eu ajo o tempo todo. Porque hoje, se eu tenho uma ideia, eu coloco aquela ideia em prática. Mesmo que dê errado. Eu prefiro que dê errado de uma vez do que eu ficar 5 anos sonhando com uma coisa que daria errado quando eu tentasse. Porque muitos de vocês têm planos, daqui 5 anos eu vou fazer não sei o quê. Aí quando você vai fazer, dá errado. Se você tivesse tentado 5 anos atrás, você já teria visto há 5 anos atrás que aquela porra não dá certo. Então muitas vezes falta você agir. O teu primo está agindo. O cara que você segue, que faz muito mais que você, mesmo você se considerando melhor que ele está agindo. Então o que falta para você é ação. Ok? E existe uma questão hoje de um ego muito grande e também de um preciosismo muito grande, que essas duas coisas elas vão te fazer sentir 2 sentimentos. A amargura, aquela pessoa que vira amargurada porque não consegue fazer as coisas na vida, e frustração. Tá? Esses 2 sentimentos eles estão muito presentes em quem faz e tem essa atitude de preciosismo e ego muito grande. Porque, por exemplo, você é uma advogada, vou te dar um exemplo. Você é uma advogada e teu primo ou teu conhecido, ele foi para as redes sociais. Aí você é uma advogada de escritório, um escritório renomado que você ganha 7 mil por mês. E o teu primo foi lá para as redes sociais, ele se formou numa faculdade muito pior que a sua, ele tem muito menos conhecimento que você, ele faz muito menos coisas que você no dia a dia. Só que ele foi para a internet, ele está vendendo umas consultorias lá, umas coisas lá que você nem entende. E daqui a pouco o cara está andando de BMW. Daqui a pouco ele tem 100 mil seguidores, ele está fazendo a parada acontecer, viaja para o exterior, aí daqui a pouco ele abre o próprio escritório. Aí você fica se perguntando, por que o mundo é tão injusto? Meu Deus, o mundo é injusto, eu faço muito mais, eu me formei em uma faculdade muito melhor. Mas aí o teu primo um dia vocês conversam e ele fala assim, por que tu vai pra internet? Aí você com o teu ego gigantesco do tamanho do universo, você fala assim,
a internet é coisa, eu não tenho tempo para isso, eu sou muito ocupada. E o negócio de ficar ser blogueira, não sei das quantas. Então você muitas vezes perde uma oportunidade justamente porque você tem um ego muito alto, muito grande, e você acha que é boa demais para certas coisas. E essas coisas que você acha que é bom demais ou boa demais é porque são justamente as coisas que te fariam ir para o próximo nível. E como que eu sei disso? Porque muito tempo da minha vida eu passei acreditando que eu era bom demais para fazer o que eu faço hoje. Tá na internet, expondo a minha opinião, fazendo o que eu faço, tá? Então imagina se eu tivesse continuado com essa ação, com esse pensar egocêntrico de, porra, eu sou muito bom para isso. Imagina onde eu estaria hoje. Será que eu estaria aqui? Será que eu estaria fazendo o que eu faço? Será que eu dirigiria o carro que eu dirijo? Será que eu teria a vida que eu tenho? Será que eu teria tempo para, mesmo trabalhando com milhares de pessoas, poder saltar de paraquedas no final de semana, poder fazer as coisas que eu gosto, poder viajar, poder lutar? Então, como seria a minha vida se eu não tivesse deixado aquele ego de lado? E por que eu estou falando isso? É porque eu quero que você comece a trabalhar com a internet? Não. É que eu quero que você comece a ligar o foda-se pro que pensam sobre você. Porque enquanto você for um escravo ou uma escrava daquilo que estão pensando sobre você, o que vão pensar de mim se eu trabalhar com isso, se eu fizer aquilo? Foda-se o que vão pensar. Porque no fim das contas, quem paga o pato da tua própria vida é você. Eles pensando ou não pensando. Você fazendo ou não fazendo, quem paga o pato é você. Então ninguém tem que pedir satisfação do que você está fazendo. Só você. Só você pede. E no máximo Deus vai pedir satisfação para você. Mas não hoje, no dia que tu morrer. Então essa questão de você muitas vezes se achar muito precioso para fazer certas coisas te faz perder muitas oportunidades. E assim como eu disse para vocês, eu perdi muitas oportunidades assim. E assim, como que você se torna então o primo que vence? Aquele primão lá que todo mundo usa como exemplo na família. Que todo mundo quando vai falar, você tinha que fazer igual o Rogerinho ali, tá? Ficou milionário, tem uma mulher linda, casamento com 3 filhos, tem que virar o cara. Mas eu não quero que você vire o Rogerinho, milionário com 3 filhos. Eu quero que você atinja o sucesso que você acha que deve atingir. Eu quero que você vença como você acredita que é ser um vencedor. Talvez para você ser um vencedor seja simplesmente ter saúde mental e saúde física. Tá ótimo. Talvez para você ser um vencedor seja simplesmente conseguir mudar a vida de outras pessoas. Tá ótimo. Talvez para você ser um vencedor seja ser um milionário. Tá ótimo também. Então a ideia aqui não é fazer com que você se torne um robô que pensa em sintonia com outras centenas de pessoas. Não. A ideia é que você encaixe isso daqui na tua própria realidade, naquilo que você quer. É que você entenda a síntese do que eu estou explicando aqui e que você consiga colocar em prática na tua vida. Ok? Espero que vocês estejam entendendo isso. Então, como que você se torna o primo que vence? Eu trouxe 4 regras simples, tá? Que eu acredito que podem fazer bastante diferença para você. A primeira regra que eu já falei é que você pare de viver mediante as regras alheias. Então, por exemplo, enquanto você acreditar que fazer certas coisas vai te fazer se tornar menos bem-sucedido, você vai realmente se afastar do sucesso. Porque quando você se preocupa com o que vão pensar sobre você ser bem-sucedido ou não, eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que financiam um carro que não podem pagar em 350 vezes, simplesmente para parecerem bem-sucedidas. Essas pessoas mal conseguem pagar esse carro, tá? Então isso daí é o clássico de uma pessoa vivendo mediante as regras alheias, ok? A segunda regra é que você siga os seus próprios princípios e que você tenha certeza que seus princípios funcionam. Por que eu falo sobre princípios muito para vocês? Porque princípios geralmente são a primeira coisa que vão fazer a tua vida dar certo ou dar errado. Os princípios são o que te afastam da droga muitas vezes. Os princípios são as coisas que fazem com que você não se meta em um relacionamento que vai te destruir. Porque os princípios são aquilo que vem do teu berço, que vem da tua criação. Obviamente você pode buscar novos princípios se você achar necessário.
Eu, por exemplo, mudei muitos princípios da minha vida conforme a minha vida foi acontecendo. Então, os princípios que eu tinha aos 17 anos de idade são diferentes dos princípios que eu tenho hoje. Isso é evolução. Os princípios que eu me baseio hoje, como eu já falei, são os princípios bíblicos. E eu indico para vocês, para muitos de vocês, inclusive a gente vai ter uma aula sobre isso, sobre o porquê você deveria viver uma vida baseada em princípios bíblicos. E por que uma vida baseada em princípios bíblicos provavelmente vai ser uma vida muito mais feliz e realizada. Tá? Mas isso a gente vai deixar para outra aula. A terceira regra que eu falo praticamente todos os dias no meu Instagram é que você tem que renunciar por um bom tempo os prazeres do mundo. E por que renunciar aos prazeres do mundo, Cado? Por que renunciar por um bom tempo e não renunciar para sempre? Porque existe uma lei chamada a lei da semeadura. Então, aquilo que eu estou plantando agora, eu colho futuramente. Se eu estou plantando hoje disciplina, dedicação, trabalho, renúncia, cuidado físico, cuidado mental, é inevitável que no futuro eu colha prazer. É inevitável. O nome disso é eudaimonismo. Pesquise depois e você saberá. Então, é inevitável, e a grande questão de ser inevitável é que eu preciso aproveitar minha vida depois. Eu já vivi, eu já renunciei aos prazeres por muito tempo e agora eu vou aproveitar os prazeres, tá? Mas se você hoje vive uma vida baseada em hedonismo, em drogas, em álcool, em sexo, em cigarro, em jogos e todas essas questões que te trazem prazer imediato, comida, por exemplo, você provavelmente vai colher muita coisa ruim no futuro, porque é inevitável que você colha aquilo que você plantou, ok? Isso é uma lei do universo, uma lei de Deus, para ser mais claro. Terceira regra, renuncie por... Não, essa é a segunda, terceira regra, já falei, tá? A quarta regra que a gente fala sobre ambiente é: encontre os parceiros certos para estarem ao seu lado. Isso daqui provavelmente é o ponto crucial da nossa aula, entre as regras também. Então, Jesus já nos falou isso muitas vezes e Deus já nos falou isso muitas vezes através da Bíblia. Tomem cuidado, pois as más companhias ferem os bons costumes. Então, esse versículo bíblico, ele nos diz que se nós estivermos com as pessoas erradas, nós seremos feridos, nós teremos nossos princípios feridos, nós teremos nossa vida desorganizada. Então, você buscar uma vida em comunhão com pessoas que buscam uma vida incrível, é muito mais fácil de você viver uma vida incrível. Então, essas 4 regras simples, elas podem mudar o teu game. E essa aula, se você perceber, essa aula é justamente para você enxergar as coisas sob uma nova ótica. Sob uma nova ótica. E vocês, para outra coisa que vocês vão entender também, é que nós teremos sempre uma aula semanal baseada em desenvolvimento pessoal e uma aula baseada em desenvolvimento físico, ok? Então nós teremos sempre uma, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento físico. Você pode assistir as duas, você pode extrair o que for de melhor para você, e é importante que você evolua nos 2 sentidos, porque não adianta você ter um físico incrível se você não é uma pessoa incrível. Isso é muito importante. Então, essa aula aqui se encaixa, obviamente, em desenvolvimento pessoal, e ainda essa semana nós teremos uma aula de desenvolvimento físico. Tamo junto, fiquem com Deus, comentem aí se gostaram da aula e se vão gostar da aula, não sei quando vocês vão assistir. Tamo junto e um abraço. Fiquem com Deus.